Olá, turminha! Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos tratar de divisão. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas e curta o meu canal. Observem aqui. Vamos falar então de divisões, ideias associadas e os algoritmos. A divisão, pessoal, ela nos dá a ideia tanto repartitiva ou de partilha, ou subtrativa ou de medida. Repartitiva, por exemplo, tenho R$ 120 e quero dividir com 3 irmãos. Quanto cabe a cada um? Então, é repartitiva. Ou de medida, né? Tenho 1.000 litros de refrigerantes, quero dividir em 10 copos, né? Quanto de cada líquido caberia em cada copo? Então, é a ideia de medida ou subtrativa, tá? A divisão, pessoal, ela é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Ela consiste em dividir 2 números, dividendo o divisor, que produz 2 resultados, o quociente e o resto. Eu coloquei aqui para vocês alguns símbolos utilizados, né? Eu tenho os 2 pontos aqui, olha, os 2 pontos aqui, com um risquinho no meio, a barrinha inclinada, os 2 pontos, o tracinho, e aqui embaixo não dá para ver, mas a chave também, né? Para a gente fazer a chave, por exemplo, 18 dividido por 2. Então, nós temos 2 pontos com um tracinho no meio, a barra inclinada da divisão na forma de fração, os 2 pontos, a barra também é dessa forma deitada para a fração, por exemplo, 2/4, e a chave. Então, são os símbolos que a gente utiliza para divisão. A divisão, ela tem uma relação fundamental, tá? Mas vamos conhecer aqui, ó. Eu tenho 17 dividido por 2. Esse número aqui que eu quero dividir chama-se dividendo. O número que vem dentro da chave é o divisor. O que vem aqui, quantas vezes, né, que a gente quer saber que, por exemplo, se o número 2 cabe dentro do 17, esse número que a gente coloca aqui embaixo é o quociente. E o número que sobrou aqui é o resto. A relação fundamental é essa aqui, pessoal. Seria uma prova real. Para eu achar o dividendo, eu pego o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, eu pego isso aqui, ó, 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. O resto, pessoal, que esse número que vem aqui, ele nunca pode ser maior que o divisor, que é esse número que está aqui. Ele sempre tem que ser menor, certinho? Vamos lá. Coloquei algumas representações de divisões aqui para vocês, ó. 9 dividido por 2 na forma de fração, 9 dividido por 2 com 2 pontos, na forma de fração, mas na mesma linha, né? 9 dividido por 2, 9 dividido por 2 com 2 pontos e o tracinho no meio, e a chave aqui embaixo. Tem pessoas que fazem a chave assim, pessoal, olha. Certinho? Então, vamos lá. Próximo. Eu coloquei aqui alguns processos, né? Então, tem processo longo da divisão, processo curto, estimativa, existe o processo da decomposição, existem algumas maneiras diferentes da gente fazer a divisão. O método curto é aquele que a subtração é feita mentalmente. Observem aqui, ó. Eu tenho 180 dividido por 12, então eu tenho aqui, ó, uma centena, 8 dezenas e 0 unidades. Então, eu pergunto assim, olha, eu tenho uma dezena, uma centena, para dividir para 12 pessoas. Eu tenho centena suficiente? Não, mas eu sei que uma centena é igual a 10 dezenas. Então, eu vou fazer a troca de uma centena por 10 dezenas. Como eu já tenho 8 aqui, ó, se eu somar 8 dezenas aqui, eu passo a ter 18 dezenas. Por isso que eu faço aquela curvinha aqui para dividir, a ponte, algumas pessoas falam. Então, 18 dividido por 12 dá para dar uma vez, ó. Uma vez 12, 12, tiro de 18, 6. Observe que esse 6 é o resto, né? No processo longo, quando eu pego, ó, 18 divido por 12, uma vez 12, 12, eu coloco o 12 aqui, ó. Tiro, me sobram 6.
tá? Então, sobraram o quê? 6 dezenas, ó, tá embaixo da dezena. Se sobrou 6 dezenas é igual a 60 unidades. Como eu tenho zero aqui, ó, se eu fosse somar mais zero, eu continuaria com 60 unidades. Por isso que eu abaixo zero. Fiquei com 60 agora, ó. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60, tiro de 60, zero. No processo longo, eu tenho que tirar 60 daqui, que dá zero. Esse é o processo longo, pessoal. Coloquei para vocês aqui o material dourado, porque a gente usa, às vezes, fazer divisão, fazendo troca, como eu mostrei para vocês lá. Eu tinha uma centena para dar para 12 pessoas, não dava, então eu troquei por dezena. A gente tem que usar essa ideia aqui, ó, uma unidade. Se eu tenho 10 unidades, eu formo aqui uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas, eu formo aqui, ó, embaixo, ó, uma centena. Se eu tenho 10 centenas, eu formo uma milhar. Então, a gente trabalha na base da troca, porque o nosso sistema é um sistema métrico decimal. Vamos fazer uma ideia aqui, ó. Ideia de repartir igualmente. Vamos fazer esse probleminha aqui, ó. A professora Adriana quer repartir igualmente 84 folhas de sulfite para 6 equipes de alunos. Quantas folhas receberá cada equipe? Então, eu tenho 84 folhas, eu vou dividir para 6 equipes. Eu vou pôr aqui embaixo, ó, dezena, unidade. A pergunta é o seguinte: 8 é maior que 6? É, então se ele é, dá para dividir. A pergunta é o seguinte: eu tenho 8 dezenas, quero dividir para 6 equipes. Eu consigo dar uma dezena para cada um? Consigo. Então, 1 vezes 6, 6. Tiro de 8, sobram 2 dezenas. Essas 2 dezenas que sobrou aqui, pessoal, eu consigo repartir igualmente para 6 pessoas? Não consigo. Então, vou fazer uma troca. Uma dezena é igual a 10 unidades. Então, 2 dezenas é igual a 20 unidades. Como eu já tenho 4 aqui, ó, se eu somar 4, eu passo a ter 24 unidades. Por isso que abaixo 4, ó, fiquei com 24 unidades. Que dá para dar 4, ó, 6 vezes 4, 24 unidades, tiro de 24 unidades, dá 0. Então, quantas folhas receberá cada equipe? Cada equipe receberá 24, não, 24 não, desculpe. Oh, meu Deus, espera lá. Cada equipe receberá, deixa eu apagar aqui, pessoal, só aqui. Receberá 14 folhas, certinho? 14 folhas. Acompanhe o próximo exemplo. Aqui, uma ideia de medida, ó, tá? Numa granja, os ovos são colocados em caixas de 1 dúzia. Não esqueça que 1 dúzia é igual a 12 unidades, certo? Então, quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? Então, eu vou pegar 195 e vou dividir por 12, porque a caixa cabe em 12 ovos, certinho? Então, eu tenho aqui, ó, centena, dezena, unidade. Eu vou colocar aqui, ó, centena, dezena e unidade. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu tenho uma centena, quero dividir para 12 pessoas. Eu tenho centena suficiente? Não tenho. Como tenho, eu vou colocar um 0 aqui, ó. Mas eu sei que uma centena é igual a 10 dezenas, certinho? 10 dezenas. Como eu já tenho 9 aqui, ó, mais 9, eu passo a ter 19 dezenas. Por isso que eu faço essa pontinha aqui, ó, 19 dezenas. Eu tenho 19 dezenas, eu quero dividir em 12 partes iguais. Dá para eu dar alguma parte? Sim, dá para dar uma vez. 1 vezes 12. 12, olha lá. Tiro de 19, sobram 7. Essas 7 dezenas que sobrou, eu consigo dividir
para 12 pessoas? Não, mas eu sei que 7 dezenas é igual a 70 unidades, então eu vou fazer a troca. Como eu já tenho 5 unidades aqui, mais 5, eu passo a ter 75 unidades, por isso que eu abaixo 5. Fiquei com 75 unidades, certinho? Que dá para eu dar 6, ó. 6 vezes 12 dá 72. Tiro de 75, sobraram 3. Vejam, dá para eu dar 6 unidades, então, e me restaram 3. Observem que essa conta, ela não deu exata, né, pessoal? Eles perguntaram assim, quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? Então, vocês têm que perceber o seguinte, são 16 caixas, e eu vou precisar, depois, de mais uma caixa para embalar esses 3 ovos restantes aqui. Tá certinho? Então, na verdade, para eu embalar 195 ovos, né, eu vou precisar de 17 caixas, ou seja, 16 caixas com 12 ovos, certo? E depois eu vou precisar de mais uma caixa para embalar os restantes, os 3 ovos restantes. Certinho? Essa seria a resposta. Então, eu tenho que tomar cuidado com o problema. Não deu divisão exata, certinho?